Olá, turminha do quarto ano. Tia Giovana, nesse momento, vem para finalizar nossas semanas, as nossas semanas de revisão. Nós vamos agora, nesse momento, fazer a nossa revisão de português, colocando alguns sinais de pontuação, certo? Esses sinais de pontuação que eu trouxe, até a gente viu, a tia Giovana também trouxe no Meet para vocês, né? Então, ela é uma revisão básica, um resumo sobre o uso desses sinais de pontuação, certo? Falando um pouco sobre cada um deles. Aqui nós temos o ponto final, certo? Indico o fim de uma frase ou o fecho de um pensamento com uma entonação de voz que marca uma pausa total. Colocam-se ainda nas abreviaturas. Então, quando nós estudamos os pronomes, que tinham as abreviaturas Senhor por Senhor, DR por Doutor, D por Dom ou Dona, V ponto é XA, o pronome por Vossa Excelência, e M ponto To por muito. Então, aqui nós temos o exemplo. O ferro é um dos metais mais úteis. Ponto final. Então, ele finaliza, como diz, ele marca uma pausa total, ok? Então, ele é bem conhecido já de todos. Próximo, nós temos os dois pontos. Somos usados antes de uma citação ou de uma enumeração. Então, sempre que você vai citar algo, que você vai enumerar, você vai usar os dois pontos. Exemplo 1. Lá diz o ditado. 2 pontos. Mais vale um vizinho à mão do que longe um irmão. Fecha aspas. Isso aqui foi usado em uma citação. Exemplo 2. Os principais deveres do homem para consigo são. 2 pontos. Conservar-se, instruir-se e melhorar-se. Então, aqui nós temos uma enumeração. 2 pontos, e aí você enumera, separa com a vírgula. Então, a gente viu o ponto final. Aqui nós temos os 2 pontos. Ponto de exclamação. Aqui temos ele. Estou presente quando se deseja exprimir surpresa, receio, admiração. Então, quando indicam sentimentos, ok? Então, é horrível, não posso mais. Então, sempre que queremos expressar surpresa, receio, admiração, nós sempre usamos esse ponto para dar aquela entonação de exclamação, ok? Ponto e vírgula, aqui temos o ponto e uma vírgula. Usam-me para separar orações coordenadas. Obrigo a uma pausa, mas não termino a frase. Vamos aqui o exemplo. O ar das montanhas é esplêndido para os doentes. Ponto e vírgula. Mas, em Portugal, poucos podem aproveitá-lo, principalmente por falta de comodidades e boas estradas de acesso. Então, vocês perceberam que foi usado para separar as orações, que faz-se na leitura uma pequena pausa, mas não termina a frase. Exemplo 2. Encontrei esse meu amigo há 2 anos, por uma tarde calma de agosto. E continua, ok? Então, vocês percebem que ele não termina a frase, eles. A vírgula, já bem conhecida de vocês, separa os elementos da frase, marca uma pequena pausa. Então, sempre quando nós vamos fazer a leitura, que encontramos vírgula, nós fazemos uma pequena pausa. Por exemplo, o ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais. Vocês perceberam que durante a leitura eu fiz uma pequena pausa? Porque ela vai marcar essa separação de elementos em uma determinada frase. Continuando. Ponto de interrogação. Esse é bastante conhecido de vocês. Serve para fazer perguntas usadas nas frases interrogativa. Como te chamas? Onde estás? Cadê você? Então, sempre que nós vamos fazer uma pergunta, utilizamos o ponto de interrogação. As reticências.
Indicamos que a frase está incompleta. Assinalamos uma hesitação ou uma pausa. Ou seja, isso quer dizer que ainda tem algo a ser dito. Quem o feio ama, geralmente você usa quando quer para que alguém complete, né? Aqui o ditado. Quem o feio ama, bonito lhe parece. Ou seja, ainda não terminou a frase. Queres então dizer? Sim, queres então dizer o quê? Por isso se usa reticências, porque a frase está incompleta. Ok? Vamos continuando. Travessão. Então, na nossa aula lá no Meet, né, alguns alunos ficaram, tia, eu lembro o nome do tracinho, mas não sei. É o travessão. Utilizado em diálogos para indicar a fala dos personagens. Então, sempre que alguém vai falar, precisamos indicar com travessão, certo? O professor perguntou, 2 pontos, indica que alguém vai falar. Aqui a fala do professor, quem quer ler o texto? Temos o travessão. Então, sempre o travessão vai estar indicando a fala de alguém, ok? De um personagem. Aqui nós temos as aspas. Então, como vocês falaram, elas não são muito conhecidas de vocês. Então, por isso que a tia Giovana trouxe, né, dentre os outros. Então, observem a posição dela, ok? Delas. Introduzimos palavras ou citações de outros textos. O que isso significa? Quando eu abro aspas, quer dizer que eu vou fazer uma citação. Então, abre aspas. Diz-me com quem andas e dir-te-eis as manhas que tens. Fecha aspas. Então, essa parte da frase que está entre aspas é uma citação. Quem citou? Disse Camões. Então, essa parte aqui, que está entre aspas, diz-me com quem andas e dir-te-eis as manhas que tens, é uma fala de Camões, por isso que está entre aspas, ok? E aqui nós temos os parênteses. Então, os parênteses é comum que a gente encontre eles em matemática. Mas quando que ele vai ser usado aqui? Servimos para separar palavras ou frases que se dispensam, mas que explicam ou esclarecem um assunto. Então, quando eu quero dar uma explicação, né? O pai, entre parênteses, é bom dizê-lo, não ficou satisfeito com a notícia. Então, se por um acaso eu tirasse isso aqui, o pai não ficou satisfeito com a notícia, essa frase não perderia o sentido. Porém, quando eu coloco aqui, eu estou dando uma explicação, né? O pai, é bom dizê-lo, né? Não ficou satisfeito com a notícia, certo? Trouxe aqui para vocês, nessa nossa aula, alguns sinais de pontuação, o uso correto deles e alguns exemplos em frases que vocês podem usar, que devem usar de forma correta esses sinais de pontuação. Em todas as atividades que vocês forem fazer de português, vocês sempre terão a necessidade de usar pontuação. Ou para produzir, ou para simplesmente escrever frases. Então, o ideal é que você já chegue no 4º ano conhecendo a utilidade correta de cada sinal de pontuação. Por isso, eu trouxe, né, como forma de revisão para vocês, para que vocês fixem o conhecimento dos quais vocês já sabiam e aprendam um pouco mais sobre reticências, aspas, que vocês mesmos disseram para mim que ainda tinham um pouco de dificuldade. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vocês vão fazer as atividades, né, referentes à nossa semana de revisão, para que a gente passe para o nosso 3º material. Aguardo vocês na nossa próxima aula.